Fala pessoal, tudo bem? Então, aqui para mais uma live. Primeiramente, queria desejar a todos um feliz 2022. Para você que está assistindo, para você que vai assistir, para você que quer saber um pouco mais de investimento. Tatiana, tudo bem? Eu queria hoje também fazer uma singela homenagem ao meu irmão, o Andrei, que hoje está fazendo 27 anos. Uma musiquinha aqui para ele aqui, hoje é dia de Santo Reis, então nada melhor do que homenageá-lo e também colocar um pouco de Tim Maia aqui. Fala aí, Kate. Aí, a música aí, ó. Esquece que hoje é aniversário do Andrei, tem que falar com ele, tudo mais. O garoto aí tá querendo saber as coisas. E você, Keiji? Como é que você foi o seu 2000? Como é que foi a sua virada de ano? Foi tudo bem? Então, beleza? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse ano de 2022, né? Sobre alguns possíveis cenários aí, a gente vai dizer, contar um pouquinho, talvez o que esperar, né? Vai estar sabendo, entendeu? O menininho faz hoje 27 anos. E falar um pouco sobre isso, né? Você, né, que já investe há um tempo, você já sabe, tem umas noções, né, do que você gosta na hora de investir, que tipos de empresa, né? Mas eu acho que seria interessante a gente sempre conversar e entender o que esperar para esse ano, né? O que esperar para o ano de... Tudo bem, Ricardo? Beleza? O que as pessoas devem esperar, por exemplo, para esse ano, né? Quais são os cenários que são mais comuns para a pessoa até que quer começar a investir? Será que eu devo arriscar em tal produto? Tamara, tudo bem? Diversificar em tal produto? Será que eu deveria colocar um pouco mais de renda fixa? Tranquilo? Então eu gostaria se vocês quiserem também, está sempre aqui aberto para interagir com vocês, o que vocês quiserem saber um pouco mais na hora de investir, uma pergunta que vocês tiverem, fiquem à vontade também para perguntar, para saber, e é isso, né? Então vamos que vamos, um pouco do que eu te deve falar um pouquinho hoje. As pessoas perguntam muito sobre criptomoeda, né? Então vou tentar falar um pouquinho rapidamente sobre criptomoeda. O nosso foco de hoje não é exatamente esse, né? Você tem um perfil, né? Um perfil mais de risco, né? Mas mesmo assim, dentro do perfil de risco, a gente consegue... tem uma frase interessante, né, do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, que ele fala, né? Que risco é para os tolos, né? Na verdade, não é para os tolos, né? Mas quando você entende muito bem os riscos na hora de você investir, obviamente que você sempre está um passo na frente. Claro que no ano passado, na questão toda do Covid, no ano passado não, já 2020, né? Da questão toda do Covid que ocorreu, ninguém sabia que ia ter uma pandemia. Então, por mais que você seja um excelente investidor, ninguém sabe o que esperar, ninguém tem como potencializar 100% o que vai acontecer no futuro. Se alguém conseguisse entender, um dia sequer no futuro conseguíssemos entender o que fosse acontecer, nós faríamos todos os tipos de previsão para que durante esse dia a gente poderia ficar milionário durante esse dia, se a gente tivesse previsão de todos os fatos que possam acontecer um dia no futuro. Mas, infelizmente, nós não sabemos isso. Tudo bem, Robson? Então, como a gente não sabe exatamente isso, a gente tem que sempre fazer cenários, diversificar, fazer cenários. Fala aí, João, beleza? Então, esse aqui inicialmente o que a gente deve pensar. Então, pensando exatamente isso, pensando em cenários, pensando no que a gente pode esperar, pensando em potenciais acontecimentos, a primeira coisa é você saindo de casa, você já corre risco, é verdade. Um risco inerente, né? Sempre temos um risco. Na verdade, a diferença o risco nada mais é algo que você normalmente mensura, né? Mas as oportunidades são coisas que são inerentes também ao risco. Então a gente vai ter que pensar um pouco sobre os potenciais acontecimentos. No caso, né, do pessoal que tá nos assistindo, se a pessoa mora no Brasil, então a gente tem que pensar o quê?
esse ano de 2022 a gente tem uma coisa muito importante, que é o cenário eleitoral. O cenário eleitoral, ele pode fazer com que a gente já sabe que há uma grande polarização, né, nesse espectro, né, que há duas grandes correntes, né, dois grandes políticos que entende-se, né, que vão competir mais, e dentro desses cenários vai haver, né, uma série de visões do que pode vir a acontecer, do que a gente pode fazer uma previsão do que pode vir a acontecer no futuro. De qualquer forma, não é 100% certo, nunca nem um lado ou outro. Por isso, volto a dizer, é muito importante a gente entender quais são os cenários que a gente vai traçar. E vamos começar aqui falar um pouco da questão. Temos uma pergunta aqui também em relação a começar a investir esse ano, por onde começar. Primeiro, antes de responder essa pergunta, vamos falar sobre a questão, uma visão maior, uma visão macroeconômica, né? Dentro de uma visão macroeconômica, existem 3 potenciais que a gente tem que sempre olhar: os juros, a inflação, né, e o câmbio, né? Os juros é o nosso preço da moeda. Basicamente, a gente tem que entender que se você for um empresário, se tomar empréstimos, você vai pagar um valor por isso. Você vai pagar um valor que é o preço também do empréstimo. Então, normalmente, quando a gente vai investir numa empresa que ela tem um endividamento muito alto, a tendência, quando os juros sobem, é que o endividamento dessa empresa suba. Isso pode fazer com que ela possa, ao longo do tempo, passar por maus lençóis. Eric, o que significa que a empresa pode passar por maus lençóis? Significa que a empresa pode passar por uma situação em que ela pode ter, com esse endividamento maior e possivelmente com uma diminuição das receitas dela, ela pode ficar numa situação em que ela potencialmente se enfraquece economicamente, fazendo com que um investidor tenha um certo receio maior de investir nesse tipo de empresa. Então, empresas normalmente que têm um potencial, isso a gente está falando aqui, né, refletindo um pouco maior, agora entrei um pouquinho no aspecto de investimento. Mas voltando aqui ao aspecto maior, macroeconômico, né, da situação, né, de um país, falamos aqui um pouco dos juros, como é que ele impacta normalmente, um pouco do câmbio, o câmbio que nada mais é o nosso preço da nossa moeda relativamente com uma moeda estrangeira. Então, normalmente, usando como referência, usamos o dólar, né, que na verdade é a moeda que é utilizada em sua maioria para transações internacionais. Então, é sempre interessante, uma vez também que, se a gente pensar, né, vamos pensar aqui numa reflexão rápida, na hora de você... vou responder essa pergunta aqui, Kate, rapidinho, sobre dolarização meus investimentos. Uma vez que a gente sabe que grande parte dos produtos importados são cotados em dólar, por exemplo, o petróleo, todo mundo sentiu, né? Todas as pessoas que vivem no Brasil perceberam que cada vez mais que o câmbio subia, né? O preço do dólar subia, isso fazia com que o preço da gasolina subisse cada vez mais. E produtos que a gente sabe que em grande sua maioria, fala aí Ricardo, beleza? Que em sua maioria eles têm um preço atrelado ao dólar, esses produtos em si tendem a ficar mais caros, né? Então isso é um aspecto que a gente tem que tomar cuidado. Fala, Tia Bia, tudo bem? Então, exatamente esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Então, dentro de um cenário, né, de câmbio mais alto, que é um cenário muito possível, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar no lado ruim. O lado ruim é o quê? A gente comprar produtos muito que são importados, que são precificados em dólar, e a gente reflete isso no nosso bolso. O lado bom, que é exatamente atrelado à pergunta do Bernardo, tem a ver com dolarizar meus investimentos, ou seja, está do outro lado da moeda, que é o lado da pessoa que vai ganhar dinheiro com esse tipo de aumento, com essa previsão, né, de aumento do dólar frente ao real. Então, há muitas possibilidades nesse cenário para uma pessoa investir, tá? Então, vamos citar alguns aqui deles, tá? Primeiro, há uma classe de ativos que chama-se BDRs. BDRs nada mais são que a sigla, o que a sigla significa? Brazilian Depositary Receipt. Nada mais são do que recibos, né, que nós temos de ativos cotados em bolsas internacionais. Então você poderia comprar
um exemplo, né? As pessoas, a maioria delas usam o Google. O Google nada mais é que o nome da empresa maior chama-se Alphabet, né? Então é uma empresa que é cotada em bolsa. O Facebook virou Meta, por exemplo, é cotado em bolsa. Não na nossa bolsa do Brasil, que é o Ibovespa, que é também conhecido popularmente como a B3, Bolsa Brasil e Balcão. Esses ativos, eles são cotados nos Estados Unidos. Mas, no entanto, hoje em dia, há cerca de um ano, a gente já consegue comprar esses ativos diretamente no nosso home broker, que nada mais é aquele local que as pessoas compram ativos de renda variável. Então você pode comprar em tese esses ativos, né? Você em tese não está comprando como você compra diretamente de uma empresa brasileira, você está comprando parte dessa empresa, que é o BDR, que é um recibo que você recebe dessa empresa. Então você pode comprar essas empresas internacionais e você pode você tem duas variáveis quando você compra um BDR. Você tem duas variáveis interessantes para você. Você ganha com a valorização da empresa, ou seja, normalmente com o papel dela melhora ou piora, e você também ganha ou perde, né? Nesse caso, com a variação do câmbio, ou seja, você ganha com o câmbio ou perde com o câmbio. Se a sua moeda se valorizar diante do dólar, em tese, você perderia. Se for o cenário contrário, se o dólar valorizar em frente ao real, você tem um retorno maior do seu ganho. Ou seja, você tem duas variáveis, tanto a valorização da empresa quanto da moeda estrangeira frente à sua moeda. Ou seja, é um papel interessante para quem quer dolarizar, como o Bernardo falou, popularmente diz, né, que é você ter o seu ativo frente ao dólar. Ou seja, você tem dentro do seu patrimônio, na hora de você investir, você tem uma quantidade de ativos seus que estão protegidos porque eles estão cotados em uma moeda estrangeira que, independente, né, do que acontece no nosso cenário local do Brasil, você pode também se dar bem, entre aspas, vamos dizer assim. Você pode ter um sucesso na hora de investir. Então, esse seria como se fosse visto esse tipo de ativos, seriam os mais interessantes para você investir também. Tem outras, uma pessoa pode investir diretamente nos Estados Unidos também, existe também corretoras que fazem esse tipo de processo, do Brasil mesmo você pode fazer, e tem também os fundos de investimento, que é uma classe bem interessante, em que você investe passivamente. O que significa investir passivamente? Quer dizer que você compra uma cota do fundo e esse fundo vai ter um gestor do fundo, e esse gestor ele vai fazer os investimentos, ou seja, você não controla os seus investimentos. É interessante, visto que você não precisa sempre estar ligado no que está ocorrendo. Meu perfil, na minha maneira, a minha visão de investimento própria, Eric, eu não vejo com tanto bons olhos, porque eu acho mais interessante quando a gente assume a responsabilidade dos nossos investimentos, assim como a gente assume a responsabilidade da nossa vida financeira. Isso, para mim, é uma questão muito importante, muito interessante. No entanto, é válido a gente falar que há fundos de investimentos bem interessantes, que são cotados em dólar, tem várias classes de ativos, e são, se vocês quiserem saber um pouco mais, tem vários, aqui no Instagram fizemos várias lives com a Juliana, que trabalha exatamente no BTG Pactual, na análise de fundos de investimento, e a gente tem algumas lives falando sobre isso, bem especificamente sobre fundos de previdência, fundos multimercado, né, que são os fundos que têm a ver com renda variável e renda fixa. Então a gente fez várias lives interessantes e vamos esse ano trazer mais lives sobre isso. Mas dentro da nossa live de hoje, se ninguém tiver uma pergunta mais específica sobre isso, a gente para nesse sentido, nessa pergunta. Mas basicamente o que o Bernardo perguntou sobre dolarizar seus investimentos é exatamente esse. Você está atrelado com uma moeda mais forte, que é o dólar, que não é mais forte porque o Eric está falando, é mais forte porque ela tem mais importância global. Se ela tem mais importância global, ela tem mais visibilidade. Tendo mais visibilidade, ela pode proteger melhor os seus investimentos frente à nossa moeda, o real, que tem uma importância sim no cenário mais da América do Sul. Potencialmente, globalmente, o Brasil não é tão um player, né? um jogador, em tese, tão importante. Então, se essa pergunta tiver respondida, se alguém tiver pergunta mais em relação a esses investimentos dolarizados, fiquem à vontade. Seguindo em frente com isso, eu já falei sobre dois pilares, né, maiores macroeconômicos. Falei sobre os juros, falei sobre o câmbio. Vamos falar um pouco sobre a inflação. A inflação também
é uma coisa muito interessante e importante para a gente tomar conta e olhar. No caso, não só no Brasil, né? Eu estou falando aqui com vocês diretamente da Áustria, aqui de Viena, onde eu moro já há 6 anos, e percebo que a inflação está subindo. A inflação está subindo a níveis que ano passado tivemos uma inflação no mercado europeu de mais de 6%. Isso é um número muito, muito alto para o mundo, esse mundo aqui, Europa, e nos Estados Unidos também, né? Então, isso é uma coisa do Brasil, bateu, se eu não me engano, próximo dos 12% de inflação acumulada no ano de 2021. E no caso da Europa também tivemos uma inflação alta. Eric, por que a inflação está alta e o que é inflação? Inflação nada mais é, pessoal, que a perda de poder de compra da moeda. Isso não uma vez só, mas sistemática ao longo de um certo período. Ou seja, não é simplesmente o aumento do preço em um mês para o outro, mas sim o aumento de um preço depois de um mês, depois de um mês, depois de um mês, acumulado durante um certo período de tempo. Isso, nesse caso, acontece aí. A inflação ela tem várias frentes. Ela tem frente, por exemplo, na relação do governo, em que quando o governo começa a imprimir moeda, em tese, se a gente vamos pensar aqui, é uma reflexão rápida, né? Na hora de se você tem algo que você começa a cada vez imprimir mais, se você tem um monopólio daquilo, começa a imprimir algo ou fazer algo mais daquilo, a tendência é que aquilo, que no caso seria moeda, que aquilo perca o seu valor, não é isso? Se você tem uma quantidade X, se você vamos supor, de moeda, vamos dar um exemplo prático, você tem 5 moedas, quanto mais você vai tendo mais moedas, em tese você vai diluindo, né, aquele preço, aquela quantidade de moedas. Então nada mais é que isso na hora, né, de o governo imprimir mais moedas. Não estou, né, dizendo o motivo ou não de fazer, só estamos dizendo a causa, né, da inflação maior. Então você acaba com uma impressão maior de moeda, você acaba tendo uma desvalorização da moeda, o que naturalmente. A questão maior da inflação não é você desvalorizar a moeda. O problema maior da inflação é que cada pessoa, em tese, tem uma inflação diferente. Eric, o que significa cada pessoa tem uma inflação diferente? Significa o seguinte: você, vamos dar um exemplo aqui do Bernardo. O Bernardo mora no Rio de Janeiro. O Bernardo vai fazer as suas compras, vai ao supermercado, tem um mercado aí, sem fazer propaganda, mas tem um Zona Sul aí no Rio de Janeiro, no supermercado aí, que eu sei que o Bernardo sempre vai, e vai comprar o seu vinho, vai comprar o seu pãozinho francês, vai comprar o seu queijo, vai comprar os seus legumes. Então, o Bernardo tem uma certa cesta de produtos que ele compra e ele vai sofrer uma influência de aumento de preço desses produtos. Agora, vamos dizer um exemplo aqui do Ricardo. O Ricardo está falando com a gente de Salvador. O Ricardo talvez vai comprar um pouco mais de arroz, de feijão, né? Vai comprar aquela farinha boa aí, vai lá no mercado Modelo, vai no mercado São Sebastião. Então, assim, você vai em algum mercado específico e vai sofrer realmente, né? Um aumento, vai ter a sua cesta de produtos diferente e vai ter uma inflação. Então, quando as pessoas normalmente ouvem, e se ouve muito em relação à inflação, você acaba tendo uma influência, na verdade, você tem uma influência sua particular em relação a ela. No entanto, quando existe o índice, o IPCA, né, que é o índice de preços acumulados, índice de preços do consumidor amplo, ele tem uma contagem específica do IBGE, que ele vai colocar de tais produtos, por ano, energia elétrica, por ano, e vai ter uma valorização, vai ter um valor específico. Então, quando você vai comparar a sua inflação com a inflação do país, muitas vezes pode ser diferente. Então, a gente, na hora de... no sentido de um investidor, é interessante a gente pensar nesse tipo de produto, né? Produtos que têm a ver com a inflação. Nesse caso, estou falando mais especificamente sobre a renda fixa, sobre produtos pós-fixado. O que significa pós-fixado? Significa que você vai ter um deflator, ou seja, vai ter um agente que vai ser a inflação, que vai ser o IPCA, ou vai ter um que vai ter ligado à taxa de juros, como eu falei, que é a Selic, né? Quando você vê a Selic, é igual a taxa vai ser igual à nossa taxa de juros. Então, você pode comprar, por exemplo, ativos, você vai no site do Tesouro Direto, ou se as pessoas quiserem, podem perguntar para mim melhor o que significa o Tesouro Direto, mas eu posso responder com calma. Mas você pode ver que há vários produtos ligados. Então, se vocês entrarem no site do Tesouro Direto, vai estar lá algum produto específico, IPCA mais 7%, Selic mais 3%. O que significa isso na prática? Significa que ele vai pagar para você o que
a inflação gerou e vai te dar um pouquinho a mais, vai dar um 3, 4% a mais de prêmio por você ter investido nesse ativo. Ou seja, é interessante porque você cobre, se protege da inflação e ganha um percentualzinho a mais, ou seja, aumentando seu poder de compra visto o IPCA, né, que é o índice, que é um indicador maior de inflação. No entanto, isso não significa que você estará protegido 100%, porque como eu disse, cada pessoa tem a sua inflação específica. Vamos lá, algumas perguntas aqui, que eu me empolguei aqui, acabei respondendo aqui umas perguntas aqui. Então, mas tem uma pergunta aqui do Bernardo aqui, se é possível fazer dolarização de investimentos na Europa, vale a pena fazer? Então, Bernardo, o que acontece é o seguinte, aqui na Europa você tem um acesso muito mais fácil a ativos dos Estados Unidos. Muitas vezes é muito mais fácil comprar ativos dos Estados Unidos aqui da Europa do que próprios ativos da Europa, porque tem muito mais o mercado dos Estados Unidos e é muito mais bem desenvolvido, né, o mercado nos Estados Unidos, e também a facilidade na hora de... os custos são menores para a gente. Então, assim, mas normalmente os nossos ativos são precificados em euro. Então, eu tenho meus ativos aqui que eu tenho, né, alguns ativos da Bolsa, a Bolsa Americana, e realmente eles são cotados em euro em sua maioria, ou seja, eu compro em euro, ele não compro em dólar. Então, na hora de eu comprar, eu tô vendo duas variáveis. Eu estou comprando em relação à cotação da moeda, então eu estou sempre querendo, né? Na hora que eu compro, eu quero que a minha moeda, o euro, esteja mais forte, né? E na hora de eu vender, é o contrário, que o dólar esteja mais forte. Mas sim, e vale a pena fazer? Vale muito a pena fazer. Eu faço isso e digo que vale a pena. Ainda mais se você comprar algumas empresas que pagam dividendo, na hora de comprar os seus dividendos, você também receberá sempre em euro. Assim como no Brasil também, quando você recebe o BDR, você no final vai na sua conta, você vai receber em real, você não vai receber em dólar. A cotação ocorre em dólar, no caso do Brasil, ou daqui também, em relação a dólar, em meu caso, em relação ao dólar e euro, e de vocês, no caso, dólar real. Então, sempre na hora de você ganhar, você quer que o dólar esteja melhor, que o real esteja mais forte na hora de você vender, na hora de você comprar, o contrário. Mas a gente não controla isso, então vai ser meio que, talvez não valha tanto a pena a gente marcar fixamente a questão na hora de você receber dividendos, porque você não sabe a cotação do dia e realmente é uma coisa assim um pouco... Você não acha que não deve ser um impedimento, porque a ideia maior na hora de você investir em dólar, em dolarizar o seu patrimônio, é que você esteja protegido em um outro mercado que tem uma outra situação, como eu disse anteriormente, uma outra situação de juros, uma outra situação de inflação, uma outra situação de câmbio, uma outra de valor cambial. Então, assim, são sempre valores diferentes. Então, vale a pena a gente ver. No entanto, é importante a gente pensar no longo prazo na hora de ver. Então, um abraço aí para o Felipe também, que está sempre nos acompanhando também. Ele acompanhou da Rússia, da Europa, está aí no Brasil. Um grande abraço aí para você. Então, basicamente... era isso que eu queria falar um pouco hoje com vocês. Eu queria falar um pouco sobre essas estimativas. Então é importante a gente, em tese, a gente vai ter um aumento da nossa taxa de juros, né? Já uma indicação que vai haver um aumento dessa taxa de juros. Então, que é a nossa taxa Selic. Então isso vai acontecer com que seja mais interessante uma pessoa que está começando a investir. Então, respondendo a pergunta da Tatiana anteriormente, que vale a pena com que você talvez entre mais em produtos de renda fixa. Os produtos de renda fixa estão pagando valores bem interessantes aí de 13%, 14% ao ano. Isso nominalmente, ou seja, antes de descontar, né, os impostos e inflação e tal, mas são bem interessantes esses ativos. E também lembrando aqui, pessoal, muito importante a gente começar o ano, essas pessoas que estão nos ouvindo aí, ou que vão nos ouvir, na visão do endividamento, para vocês tomarem muito cuidado com o endividamento na hora de você comprar, na hora de você usar o cartão de crédito de vocês. É muito perigoso a gente ter gastos acima do nosso poder de renda
isso é uma coisa explosiva, porque uma hora isso você vai acabar se enrolando com o seu endividamento, ou seja, tome muito cuidado começando o ano para a gente não consumir acima do que a gente precisa e consumir o desnecessário. Isso é muito importante, não vamos desperdiçar nosso tutu tão importante. Qual será o caminho para o controle da inflação na Europa? Então, Bernardo, respondendo a sua pergunta é o seguinte, a gente tem que entender que na Europa é um mercado muito maior, né? O mercado da zona do euro, em tese, é um mercado muito maior em que o mercado brasileiro. O que acontece? O que isso significa? Significa que na hora de você, que o Banco Central Europeu, na hora dele imprimir a moeda dele, na hora de fazer a política monetária dele, ele tem uma capacidade ele pode imprimir muito mais moedas. E os países, em tese, os países europeus, os países que fazem parte da zona do euro, eles têm um dever de casa que eles têm que fazer, que eles não podem se endividar muito, né? Então, durante esse período agora de 2020 do Covid até hoje, os países estão muito mais endividados. No entanto, são países com potencial de desendividamento muito mais alto. Mas o que tem a ver, Eric, o endividamento de um país com com a inflação? Isso é muito fácil. Quanto mais o país, em tese, precisa endividar, o Banco Central imprimiria mais, não imprimir no sentido fisicamente, hoje em dia a moeda é muito mais eletrônica do que física, né? Mas em tese ele faz uma política no inglês chama-se quantitative easing, que seria tradução do português afrouxamento monetário, em que o Banco Central, em tese, compra a política dele monetária, ele compra títulos dos países, e quando ele compra os títulos dos países, ele joga moeda na economia. Então, isso seria uma injeção de liquidez, ou seja, injeção de dinheiro. No entanto, algum momento em que ele compra, depois ele vai receber o dinheiro de volta, né? Então, ele comprou o título, depois ele vai receber o dinheiro do investimento dele do título. Ou seja, no momento futuro, esse dinheiro vai começar a ser recolhido, vai haver uma diminuição da liquidez na economia. Mas, no entanto, a gente vive o presente e, nesse momento presente, há certo um tipo de controle que os bancos centrais nunca vão admitir que não estão controlando. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Eles só vão admitir que não estão controlando depois que a inflação sobe muito e eles percebem que vão ter que subir mais a taxa de juros. E, então, nesse sentido, o que você pode esperar para esse ano, Bernardo, ou para o próximo ano, diria mais meio do ano 2022, mais 2023, isso, como a gente diz, é uma previsão. Se eu pudesse controlar e saber certamente, ou qualquer pessoa pudesse fazer uma previsão 100% correta, ela ficaria milionária, talvez bilionária. Então, uma estimativa é uma previsão, mas em tese a gente sabe como o mundo funciona. O mundo é mundo já há um tempo, então, em tese, como o Banco Central também, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, estava imprimindo muito, estava fazendo essa política que eu falei anteriormente, quantitative easing, afrouxamento monetário, de compra de títulos, né, do Tesouro americano, do US Treasury, ele começa a subir. Só que os agentes do mercado, eles se movem de maneira dinâmica, ou seja, se eles percebem que o Banco Central não está fazendo a política correta ou que ele está perdendo a mão na política, eles compram ativos, eles começam a se proteger em relação ao futuro, compram produtos, opções de juros e de outros produtos em tese para se proteger. Então, a gente como investidor, a gente tem as informações, a gente pode sempre se prevenir e pode se tomar uma postura mais, vamos supor assim, mais forte diante dos acontecimentos para que a gente tenha o controle dos nossos investimentos, da nossa vida financeira. Então, eu faço até esse convite para as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, né, de assistir nessa live aqui depois por completo, as nossas outras lives que tem aqui também no nosso canal, e também se alguém quiser saber mais sobre o meu programa de mentoria, também, Trilha Financeira, podem mandar um direct para mim, uma mensagem, e eu posso conversar com vocês exatamente sobre esse produto que eu ofereço para as pessoas. Você vê perspectiva no controle das contas brasileiras? Bernardo, essa é uma boa pergunta. Eu acho muito difícil, ainda mais no cenário eleitoral, e infelizmente no Brasil você faz uma
uma perspectiva, né, um planejamento de 4 em 4 anos. Você não faz um planejamento normalmente acima disso, porque normalmente cada político que entra tem uma visão distinta de mundo e de espectro político, e isso reflete diretamente na hora da gente pensar o nosso Brasil. E o Brasil, como nós sabemos, não é para amadores nem para principiantes. Então, eu vejo um controle na medida do possível, mas eu vejo um afrouxamento do controle, não só no Brasil, tá, Bernardo, mas na Europa também, aqui na Áustria também, há cada vez mais um afrouxamento nesse sentido, por conta das políticas do Covid, e a gente não sabe por quanto tempo o Covid vai se alastrar, nem se vai haver uma nova variante, né? Uma nova variante do vírus, né? E sempre isso faz com que seja distinto. Vou dar um exemplo prático para você. Aqui na Europa, aqui em Viena, a gente teve há pouco tempo um lockdown, né? E as pessoas, em tese, que não estão vacinadas estão em lockdown ainda. Só as pessoas vacinadas que estão liberadas da vacina, do lockdown. E, em tese, os casos na Áustria estão subindo, os casos de Covid, fazendo com que, talvez na próxima semana, na nossa próxima live, eu esteja aqui em lockdown. Muito provavelmente isso vai ser o caso. No entanto, é uma suposição, não há nenhuma certeza, não há nenhuma informação em relação a isso. Só sabemos a história, né, do que já vem vindo, o que vem sendo feito, e além disso, sabemos que os casos estão aumentando. Então, dado isso, dada a informação que nós já sabemos como o governo se comportou nos últimos anos e meses em relação a isso, e que a gente está com o aumento dos casos, 1 mais 1 normalmente igual a 2. Então, pessoal, se ninguém mais tiver uma pergunta, eu vou estar seca aqui. Queria finalizar aqui essa live aqui e queria fazer um aviso importante aí para vocês. Hoje é aniversário do Andrei, né, do meu irmão, tal. Dia dos Reis. E queria finalizar, botar essa aqui, a música aqui do Tim Maia, que Festa dos Santos Reis. Um agradecimento aí, um parabéns para ele. E fica aí, um abraço para todo mundo aí, um feliz 2022 a todos. Espero que nós estejamos juntos, né? Nesse momento, possa ajudá-los também com as lives, com as mentorias, e ajudar com boas informações. Cada vez mais estamos expandindo aqui nosso projeto de terapia financeira. Futuramente eu vou divulgar para vocês a plataforma de finanças que eu estou construindo. Então, para vocês terem também aulas exclusivas de vários tipos de conteúdo ligados a finanças, a economia. Então, vocês vão ter essa possibilidade legal, né, de aprender um pouco mais. Viva o Andrei, exatamente. E, além disso, futuramente a gente vai abrir nosso canal no Instagram também, no YouTube. E no canal no YouTube teremos também vídeos regularmente sobre economia, sobre os fatos, acontecimentos, dessa maneira que a gente sempre traz aqui, maneira descontraída, com profissionais competentes, também comigo falando um pouco sobre isso, a minha experiência, um pouco do que eu vejo para vocês. E é isso, queria agradecê-los a todos que estão nos ouvindo, desejar um bom 2022, né? Eu sei que hoje é dia 6, mas de qualquer maneira é o meu primeiro contato com vocês desse ano, e desejar dar um grande abraço para vocês, e novamente um abraço aí pro Andrei, meu irmão que faz aniversário hoje, 27 anos, e muita saúde para você e para todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.